Aqui, não sei se vocês lembram, essa letra de música que até a gente ouviu na sala de aula, Samba do Ernesto, que serve aqui como exemplo para a gente falar um pouquinho dessa variação. Que na letra da música, o autor da música, né, Adoniran Barbosa, ele se utilizou dessa linguagem popular. Então, por exemplo, aqui no segundo verso a gente pode ouvir: nós fomos, não encontremos ninguém. Então, essa letra, ela usa uma variedade da língua, ela brinca com essa questão. Nós voltermos com uma baita de uma reva, da outra vez nós não vai mais. Nós não semos tatu, no outro dia encontremos com Ernesto. Então, ser escrito dessa forma não atrapalha, digamos assim, porque existe aqui uma coerência na construção desse texto. E utilizar as palavras dessa forma, ela não atrapalha, ela até reforça, ela vem, digamos assim, brincar com essa questão da regionalidade, né, do coloquial também, que é utilizado aqui na letra dessa música. Mas ela contém em si toda uma mensagem, quer dizer, então, voltando para aquela citação do Celso Cunha, né, usar uma determinada variedade não vai atrapalhar, digamos assim, na comunicação, na intenção comunicativa que se tem. E por isso nós devemos respeitar e olhar com respeito essas variedades. A forma como as pessoas falam, não tentar considerar que existe uma forma melhor do que a outra. E isso a gente percebe aqui na letra dessa música. A gente ouviu, quem quiser pode também procurar novamente para ouvir, se vocês não lembram do samba, mas a gente ouviu na sala de aula. Há na letra da música um exemplo interessante sobre a variação linguística, já que essa forma, digamos assim, não seria a forma que nós escreveríamos, nem talvez a forma como nós falamos a língua portuguesa, mas existe um grupo social que usa a língua dessa maneira, né? É importante ressaltar, mas agora vem aqui, digamos assim, uma observação. É importante ressaltar que o código escrito, ou seja, a língua sistematizada e convencionalizada na gramática, já o escrito ele é mais rígido no sentido do uso de uma língua padrão. É isso que o texto quer mostrar aqui para a gente. Não deve sofrer grandes alterações, devendo ser preservado. Digamos assim, no contexto da redação do Enem, nós não poderíamos usar essa variedade, nem a variedade que nós utilizamos no nosso dia a dia, coloquialmente. Era necessário usar o quê? Justamente essa variedade formal que o brasileiro costuma dizer, que é difícil, né? Cheia daquelas regras gramaticais que são colocadas para nós, que às vezes é difícil, que nos obrigam, por exemplo, a usar o pronome de uma determinada maneira, como os portugueses usam, por exemplo, e o brasileiro não usa coloquialmente dessa forma, mas na hora de produzir um texto, nós temos que usar, né, essa variedade da língua. Então, o que esse trecho aqui quer dizer? Que o que foi feito na música em termos de escrita foi uma licença poética. Até porque, se existe, digamos assim, uma liberdade maior para falar, mesmo nessa liberdade maior para falar, a gente precisa ter cuidado, às vezes, com o que fala em determinadas situações. Mas no escrito ele é muito mais exigido que nós, então, sigamos, dependendo principalmente da situação que nós vamos nos expressar por escrito, a usar essa norma padrão. E o que foi feito na música foi uma licença poética, como é feita uma licença poética em determinados textos que nós lemos, textos narrativos, por exemplo, para representar uma característica da fala dos personagens. Então, se quiser, por exemplo, um romance que seja situado dentro de Belém, então usar a forma coloquial que o paraense utiliza, mas dentro de um outro contexto como o do Enem, por exemplo, da redação, que é exigido ali e é colocado que é preciso usar o padrão, então isso é usado e tem que ser usado, então, esse padrão, essa licença poética, ela não vai poder acontecer ali. Então é necessário que, como falantes, nós respeitemos as variedades linguísticas, possamos até usá-las dependendo do contexto, mas também tenhamos o domínio desse padrão, porque realmente, se ficasse muito livre, muito solto, na escrita principalmente, todo mundo escrevesse de qualquer forma, aí se complicaria. Geralmente esse padrão ele é utilizado dentro dos textos jornalísticos, dos textos científicos, da escrita das leis, não é? E até mesmo ele pode aparecer dentro da fala, dependendo da situação de comunicação que se quer ter.
no contexto que possa acontecer, uma pessoa possa ter que usar uma variação mais formal dessa língua para falar publicamente, mesmo oralmente. Não esqueçam que aí também envolve o quê? Toda uma questão de oralidade, de escrita, porque a oralidade e a escrita também está aí. Eu espero que vocês lembrem quando se fala de oralidade, é o oral, é aquilo que se fala, e o escrito é o que se escreve, mas dentro dessas duas situações é preciso perceber o contexto, como eu vou me expressar oralmente nesta situação, levando em conta a pessoa com quem eu falo, ou o público para quem eu estou falando, o público para quem eu estou escrevendo, não é? Para nós podermos, digamos, dentro da nossa competência, e é por isso que a gente estuda a língua portuguesa, que eu costumo até dizer para vocês, por que estudar a língua portuguesa se a gente já fala? Porque é necessário, às vezes, que nós tenhamos essa consciência, né? Essa consciência de que nós precisamos ter em consideração essa variedade, mas ter cuidado também quando nós vamos usar a nossa língua. As variações linguísticas acontecem porque vivemos em uma sociedade complexa, na qual estão inseridos diferentes grupos sociais. E essas relações, elas são relações humanas muito complexas, econômicas, as relações de construção do país, de como o país também escolheu a sua forma de educação, de tudo que a língua, quando ela chegou no Brasil, que ela encontrou aqui também, de todas essas relações de construção de país, de construção de cultura que vai influenciar nessa complexidade, nessa formação desses grupos, não é? E como esses grupos sociais utilizam essa língua. Alguns desses grupos tiveram acesso à educação formal, enquanto outros não tiveram muito contato com a norma culta da língua. Podemos observar também que a língua varia de acordo com as situações de uso, pois o mesmo grupo social pode se comunicar de maneira diferente, de acordo com a necessidade de adequação linguística. Então, a adequação linguística, adequar, eu costumo até dizer, porque outro gramático também, chamado Evanildo Bichara, ele diz que é preciso ser poliglota da nossa própria língua e saber em que situação usar. E ele compara num texto usar a língua como se vestir, assim como nós pensamos no ambiente da festa que nós vamos. Por exemplo, se for uma festa de casamento formal, vamos usar uma roupa mais social. Se nós formos à praia, vamos usar uma roupa mais descontraída, né? Um biquíni, uma bermuda, de chinelo. Então, usar a língua seria mais ou menos como se vestir. Você perceber, mas dependendo da competência de cada um, da reflexão que cada um faça sobre isso, e usar a língua de acordo com essas necessidades, adequar. Então, se é a redação do Enem, eu não posso escrever descontraídamente, eu tenho que lembrar das regras, aprender as regras e saber que aquelas regras da gramática padrão têm que ser usadas. Vou ter que usar o sistema de pontuação, as gramáticas, as conjunções, saber utilizar que conjunções e saber que eu tenho uma variedade de conjunções que eu posso usar dependendo da expressão que eu quero colocar dentro do meu texto, o efeito que eu quero criar dentro desse texto, e para isso precisa estudar, precisa se dedicar, precisa estar atento a todas essas normas que fazem parte dessa necessidade de instrução, de conhecimento maior que se tem, para usar quando for necessário. E aí a gente tem aqui um quadrinho do Maurício de Souza, que mostra justamente uma linguagem bem regionalizada, né? Aquela linguagem chamada de caipira, aqui dentro do universo aqui do quadrinho do Maurício de Souza, esses personagens, aqui o Chico Bento, usando essa linguagem, como ele utiliza a linguagem representando os personagens dentro desse contexto deles.